Graça e paz do Senhor, que Deus abençoe você, seu lar, sua família, seja bem-vindo em mais um momento da Palavra de Deus. Que o Senhor te guarde, te abençoe e te proteja. Que o Espírito Santo conduz você, sua casa e sua família no centro da vontade de Deus. Vamos orar agora? Amado Deus e Pai, colocamos esse momento em Tua presença. Pedimos que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua força e a Tua unção sobre cada vida que está aqui. Abençoe o dia de hoje, abençoe, Senhor, tudo que essa pessoa tem que resolver, que o Senhor esteja à frente de todas as situações e proteja a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te guarde, te proteja e te abençoe, seja bem-vindo ao momento da Palavra de Deus. Que você possa ser edificado aqui e que através dessa palavra o Senhor venha dar um norte para a sua vida, a fim de que você possa caminhar como aconteceu com o apóstolo Pedro, caminhar sobre as águas, ainda por um breve momento, mas Pedro foi o único homem que conseguiu andar sobre um mar revolto. É claro que ele reparou o vento forte e começou a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, que deve ser o foco da nossa vida, nós começamos a naufragar, a afundar diante de um mar totalmente agressivo. Quando os nossos olhos estão em Deus, nós começamos a ter esperança. Não é apenas uma motivação, mas é uma esperança viva. E essa esperança viva precisa ser revivida todos os dias da nossa vida. O texto que vamos ler hoje aqui nesse momento da Palavra de Deus está no Evangelho de Mateus. O capítulo é o 14 e o versículo 22 vai dizer assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só, e o barco, onde os discípulos estavam. O barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós sempre vamos enfrentar ventos opostos em nossa vida. Muitas vezes, pessoas vão nos interpretar de modo equivocado e vão ser como vento contra nós. Os ventos espirituais, eles sempre estão conectados a situações que são adversas em todo momento da nossa vida. O desemprego, a perda do emprego, que é o desemprego, muitas vezes uma notícia que vem por intermédio de um diagnóstico médico, ou até mesmo uma luta com o filho, ou uma luta com a sua esposa, meu irmão, ou uma luta com o seu marido, minha irmã. Isso pode ser um vento que está soprando contra você. O que fazer quando o vento sopra? Primeiro, nós temos que ter Jesus no nosso barco. Ele tem que estar no nosso barco. A palavra tem que estar no nosso coração. Existiu duas tempestades aqui nos textos bíblicos, né? Uma que Jesus já estava no barco e uma outra que ele entrou no barco depois. A questão é que se você tem Jesus no seu barco ou na sua vida, você tem o recurso para vencer a tempestade. Se você não tem Jesus ainda no barco, tem que convidar Jesus para entrar no teu barco, ou seja, para entregar a vida para Jesus. Quando Jesus é o Senhor do teu barco ou da tua vida, Ele tem estratégias, Ele te dá direções para que você possa vencer todas as guerras e circunstâncias que vierem contra ti. Aqui Jesus não está no barco, mas ele ordena aos discípulos que eles vão adiante, enquanto Jesus despedia a multidão, fazer aquele atendimento pós-culto, né? Aquele atendimento pastoral, que as pessoas às vezes, mesmo depois de ouvir a palavra, querem uma oração específica para determinadas áreas das suas vidas. E o que acontece é que Jesus fica ali despedido da multidão, ele ordena para os discípulos irem adiante, num barco, e depois que Jesus termina de despedir a multidão, ele ainda sobe no monte para orar. Nós sempre temos que ter esse exemplo de Jesus, dar atenção às pessoas e orar, sermos participativos, né? Termos acesso às pessoas com educação, com sabedoria e também praticarmos a questão da oração. O texto vai dizer que quando o barco estava no meio do mar, no versículo 24, aconteceu o quê? Veio um vento e levou o barco para o meio do mar. E a Bíblia diz que o vento que fez isso era um vento contrário, ou seja, eles queriam ir para frente e o barco, os empurrava para trás. Isso acontece muito na nossa vida. Nós desejamos prosseguir e às vezes acontecem ou aparecem coisas na nossa vida que nos impedem de prosseguir.
São barreiras, são obstáculos, são empecilhos que surgem para impedir o nosso progresso. Nós devemos continuar perseverando. O texto vai dizer depois que Jesus, quando percebe que os discípulos estão em apuro, então ele vem, por volta da quarta vigília da noite, dirigindo sobre o mar, andando sobre as águas. Os discípulos, então, você conhece o texto, os discípulos não conseguem identificar que é Jesus, fazem uma pergunta, e então Jesus disse: sou eu, não tenham medo, não é um fantasma, um espectro, um espírito, sou eu. Então um dos discípulos, chamado Pedro, disse: olha, Senhor, se és tu, manda-me, ordena-me que eu ande sobre as águas como tu está andando. Então Jesus o chama e Pedro anda sobre as águas. Algo sobrenatural acontece. Uma pessoa comum anda sobre as águas, um único homem que andou sobre as águas. E muita gente diz: mas o Pedro duvidou e afundou. Sim, ele duvidou e afundou. Ele teve medo, na verdade, porque ele sentiu o vento forte, as ondas batendo sobre o barco. Então ele tem medo, ele tem uma insegurança e começa a afundar. Mas ele foi o único homem sobre a terra que andou sobre as águas. A palavra que eu quero deixar para você aqui hoje, além da leitura e da instrução, é que você se apegue em Cristo. Você pode, você tem condição. Não é um motivacional isso, é uma palavra de Deus. Porque você que está aqui nessa manhã, ou nesse dia, quando você estiver ouvindo essa mensagem, você já está cansada ou cansado dessa situação que você está vivendo. E muitas vezes nesse cansaço você acaba negligenciando a oração e deixando de se envolver com Deus. É bom a gente notar, o texto deixa bem claro para nós o fato importante de Pedro ele pedir para Jesus que ele pudesse andar como Jesus sobre as águas. Ou seja, Pedro experimentou algo sobrenatural porque foi corajoso. Não deixe o medo inibir você. Não deixe o medo paralisar você. Não deixe o medo impedir você de alcançar o resultado que Deus tem na sua vida. As ondas, os ventos, as tempestades, elas virão na vida de todos, aqueles que são ou que não são cristãos. Se você tem Jesus no seu barco, o vento vai soprar um dia. Se você não tem, o vento vai soprar. Mas se você tiver Jesus na sua vida, Ele vai te dar estratégia, vai te dar uma instrução como você tem que fazer, uma palavra. Aqui Jesus não estava no barco ainda, mas estava na vida dos discípulos. Eles estavam com medo porque o vento era forte e Jesus disse: não tenham medo, eu estou indo ao encontro de vocês. Eu vou mudar essa história. E Deus está falando com pessoas aqui nesse dia. Ele está indo ao teu encontro. Eu não sei o que você está vivendo no dia de hoje, mas eu tenho certeza no meu coração que Jesus está pronto a ir ao teu encontro, a suprir tua necessidade, a alcançar você de forma sobrenatural. E não importa o que você esteja vivendo ou passando, Deus tem algo melhor para você em nome de Jesus. Por isso, agarre-se na palavra de Deus. Viva aquilo que Deus tem para você. Não tenha medo da circunstância ou da luta. Que o Senhor te abençoe e te guarde no dia de hoje. Você vai andar sobre essa situação. Esse problema não vai afundar você. Você não vai se afundar em meio a esse problema também. Porque o Senhor está indo ao teu encontro para estender a mão e tirar você desse apuro. Eu posso orar por você? Se você quer a minha oração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. Senhor, que aonde esta mensagem chegar e esta oração, pessoas sejam restauradas, recuperadas, fortalecidas, transformadas pelo teu poder. Eu oro, Pai, para que a tua mão de poder e glória venha ultrapassar todas as barreiras e obstáculos que essa pessoa tem vivido. A minha oração é para que o milagre aconteça. Esta pessoa que está em apuro, Senhor, esta pessoa que está sendo naufragada nas lutas, nos ventos, nas tempestades, Senhor, venha prover na vida delas. E em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida uma palavra de cura, de libertação, de restauração, de renovo. Seja tocado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Se essa palavra falou com você e você conhece pessoas que precisam desta palavra e desta simples oração, mas com fé, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra, que está passando no meio de um vendaval, porque essa palavra de Deus pode evitar que alguém cometa uma loucura. Deus abençoe, a graça e paz do Senhor Jesus, e até a próxima.